Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda, Sucupira do dia 30 de junho de 2025, segunda-feira. Antes de mais nada, eu, Rodrigo Oliveira, gostaria de agradecer vocês pelas congratulações pelo meu aniversário de casamento e meu aniversário próprio, né, que ocorreram agora nos dias 26 e 28 de junho, respectivamente. Então, muito obrigado pelo pessoal que me mandou direct, deixou recado aí no YouTube, em Instagram, X, né, Twitter. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho e pela atenção, né, e pela lembrança, é claro. Tudo bem que, né, eu avisei, né? Mas é isso, vamos lá. Segunda-feira, semana que começa aí repercutindo, depois da nossa pequena folga na sexta-feira. Nossa, aqui só no universo sucupira. Mas a semana começa repercutindo essa queda do decreto do IOF, né, que alguns estão chamando de rebelião do Congresso, né? Faz parte do jogo democrático, viu, gente? A gente não ganha todas, alguma coisa realmente está incomodando os líderes no Congresso Nacional, eu ainda não sei dizer o que é, mas tem alguma coisa realmente incomodando o pessoal. E o jogo ficou bastante mais difícil para o presidente Lula e para o governo Lula como um todo, né? O Haddad, então, nem se fala, né? Haddad acabou-se para o Congresso Nacional, pelo menos momentaneamente, né? A gente vai ver como tudo isso se desenrola agora que o governo ameaça entrar com uma medida no STF, né? Segundo o próprio Haddad, numa entrevista na sexta-feira, o Lula pediu à AGU para avaliar se houve usurpação, porque a ideia é a seguinte: o PDL, que é o projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto presidencial, ele diz que o governo, ele argumenta que o governo usurpou, ou não usurpou, mas excedeu as prerrogativas que tem para mexer no IOF, né, com o decreto presidencial, por fazer dele, em vez de um imposto regulatório, um imposto arrecadatório, que foi aquilo que eu falei para vocês logo que saiu a medida, né? Porque era obviamente uma medida para arrecadação e não para regulação. E o Congresso acabou, por fim, resolvendo então essa questão na semana passada, naquela votação meio que de surpresa, né? Porque aparentemente o governo não estava preparado para a votação acontecer na semana passada, e o acordo que a gente tinha notícia também era de que essa votação aconteceria só nesta semana em que estamos agora. Bom, ocorreu na semana passada, o decreto caiu em tempo relâmpago lá no Senado, né? Passou na Câmara e logo em seguida o Senado já derrubou. E aí ficamos com essa receita frustrada, né, de mais ou menos, aí era 20, 15, virou 10 bilhões, então o governo teria aí 10 bilhões de frustração de receitas, o que atrapalha ainda mais o objetivo aí de alcançar a meta de zerar o déficit primário neste ano de 2025. Bom, o que acontece agora, né? O governo pode ir ao STF explicando para o STF que, olha, o Congresso Nacional está usurpando das nossas prerrogativas, né? Porque a gente pode regular o IOF, a gente pode normatizar ou majorar o IOF via decreto presidencial, e o Congresso derrubou. O Congresso vai defender que, por outro lado, o decreto presidencial que majorava o IOF tinha a clara missão de arrecadar mais recursos e não de regular o mercado, né? Além disso, piorou ainda mais porque logo em seguida o Partido dos Trabalhadores botou um vídeo na internet, que amanhã eu mostro para vocês na live no YouTube, um vídeo na internet reforçando aquela ideia de nós contra eles, né? Os ricos contra pobres, e eu não estou falando que eu sou o rico nem o pobre, né? Nós contra eles é dividir a sociedade em dois grupos antagônicos, e aí você conseguir manobrar um desses grupos que você acha que é o majoritário a seu favor, né? Então o PT fez isso. Logo em seguida
a Federação União e Progressistas, dois partidos que têm ministérios no governo e que parecem agora um pouco mais propensos a desembarcar do governo, em função até desse vídeo que eu também mostro amanhã para vocês na nossa live. Combate, né, ou rebate essas acusações do PT de que o Congresso estaria defendendo os mais ricos e acusa o governo de gastar sem freios, né? E inclusive fala de ministérios, veja você, eles que participam de alguns desses 40 ministérios. O fato é que ficou tudo um pouquinho mais complicado para o governo e isso, por incrível que pareça, vindo para o nosso métier aqui, não é ruim. A Bolsa de Valores deve reagir cada vez melhor a esse tipo de movimentação em função de uma ideia de um trade Tarcísio, né? No fim de semana, o Bolsonaro também teria indicado aí que ele não precisa ser presidente e aí meio que abrindo aí as portas para acolher o Tarcísio de Freitas como candidato da oposição nas próximas eleições, né? Que você já nota que as eleições já começaram, né? Então, esse trade Tarcísio é um trade que muita gente no mercado tem esperado para destravar valor na Bolsa de Valores, que anda bastante ou alguma coisa descontada, né? Então, não se assustem se a Bolsa começar a andar a partir de agora, que é um call que a gente vem fazendo também já há algum tempo, avisando de que a Bolsa está próximo da hora de começar a subir. Então, a dica prática aqui, né? Comece a se expor um pouquinho mais à Bolsa de Valores, tá? Se você tem 0%, coloca 1% esse mês, espera mais 2 meses, coloca mais 1% da sua carteira e assim vai até você chegar ao nível de exposição à renda variável que faça sentido na sua carteira. Se você não sabe como fazer isso, não sabe qual é o nível adequado para você, pode me procurar também, tanto aí no YouTube, nos ao vivos, a gente deixa alguns links, quanto lá no esquinasucupira.substack.com para você entrar em contato comigo e a gente pode fazer uma consultoria específica aí para a sua carteira, né? Lembrando que eu tenho uma consultoria também que faz gestão de carteira administrada, beleza? Mas a dica prática aqui aproveite para se posicionar em bolsa, aumentar o risco da sua carteira e também para fechar aí alguns contratos com pré-fixados, tá? Que também devem estar aí nos últimos momentos. Ainda no Congresso Nacional, tem a MP 1303, que é aquela MP que recomporia, né, parte da arrecadação perdida com a reedição do decreto do IOF. Vocês lembram que tinha um decreto primário, depois veio um segundo decreto, tudo isso foi derrubado, veio um segundo decreto reduzindo algumas alíquotas que tinham sido majoradas pelo primeiro decreto, e depois veio uma MP, a MP 1303, que é a MP que compõe parte da receita que estaria sendo perdido com o segundo decreto do IOF, né? Entre elas está lá aumento, a tributação de papéis incentivados, né, que era isento e passam a ter 5% de tributação, se a MP for aprovada, a equalização da alíquota de imposto de renda para investimentos financeiros, né? Antes você tem hoje uma escadinha, né, que vai de 22,5% a 15% de imposto de renda, tudo ficaria em 15%, e outras medidas, né? Essa também é uma MP que está no Congresso hoje e que agora corre muito risco de ser derrubada também pelo Congresso Nacional. Além disso, tem uma outra MP que vai caducar agora dia 3, então sexta-feira, 10 de julho, né, 3 de julho, sexta-feira, que também fala sobre pré-sal e outras receitas aí do petróleo que são importantes para o governo. Inclusive, elas podem somar aí mais ou menos, que é aquela venda do petróleo excedente, né, do pré-sal, que devem somar aí 10 a 12 bi, e aí o governo pode colocar isso na próxima revisão bimestral e não precisar cortar mais tanto, não fazer tanto contingenciamento, bloqueios e etc, né? Congelar parte do orçamento, o que ajudaria aí talvez a esfriar os ânimos, mas eu acho que o problema está longe de ser resolvido, né?
Na parte mais econômica aqui, local, a gente tem o CAGED hoje ainda com uma expectativa de criação de 179 mil vagas contra 257 mil vagas que foram abertas em abril, né? Lembrando que o mercado tem acertado aí 50-50, né? Nessas previsões. Na divulgação passada a expectativa era de 175 mil vagas, vieram 257, agora 179, vamos esperar o número do CAGED para ver como é que está esse mercado de trabalho. Se vier por volta aí dos 179, fica tudo mais ou menos como está. Se vier abaixo, isso traria bastante alívio aí para o juro longo, em função, é claro, de que aí talvez a gente tenha que ficar com o juro mais alto, não por tanto tempo, né? Se vier acima, eu imagino que você tenha uma pequena correção aí nos juros futuros, mas nada muito grave, porque já está tudo mais ou menos no preço, esse arroxo monetário, digamos assim. Muito bem, no exterior, as notícias vão ajudar também, devem ajudar também essa segunda-feira. Os negócios dessa segunda-feira, o Canadá revogou aí os impostos sobre empresas de tecnologias, depois que o Trump ameaçou encerrar as discussões com o Canadá sobre tarifas. Então isso volta atrás, isso já fez com que Nasdaq futuro aqui subisse 0,63%, o S&P 500 está subindo agora 0,43%, então no positivo nessa abertura do dia. E além disso também tem as notícias sobre Irã e Israel. E aí um representante da AIEA, que é a Agência de Energia Nuclear, dizendo que o Irã pode recuperar a capacidade de enriquecer urânio em meses, e depois o Trump dizendo que não é nada disso, que está tudo destruído em função do ataque americano. A verdade é que se você olhar para o petróleo está acreditando mais no Trump, agora praticamente no 0 a 0 em 66,60 dólares o barril do tipo Brent, né? Então é o que a gente tem para essa semana. Lembrando que essa semana mais curta tem o feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, que é na sexta, né? Eu falei sexta-feira dia 3, mas sexta-feira é quinta. Sexta-feira é quinta. Dia 3 é quinta-feira e dia 4 é sexta-feira, feriado da independência aí norte-americana. Então a gente tem uma semana mais curta, porque o principal mercado o principal mercado entra em recesso aí na sexta-feira, tá? Tem um feriadinho lá para os americanos. Beleza? Então a gente vai ficar de olho nisso tudo. Amanhã, durante a live, a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre alguns desses pontos, principalmente essa querela aí com o Congresso e sobre a MP 1303, sobre o que muda, o que não muda e o que esperar de tudo isso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que hoje ainda sai a nossa newsletter do Esquina Sucupira com o nosso vaticinário de Sucupira, com nossas previsões para julho. Já lembrando que junho eu acho que a gente acertou bastante, viu? Mas vocês verão lá na newsletter, beleza? Um abraço a todos, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!